Fala galerinha, como é que estão vocês? Tudo bem? Então bora lá começar mais uma aula aqui no nosso NLW Together e estamos agora juntos na aula de número 4, galera. Já estamos aí quase concluindo o último estágio e quase concluindo o nosso incrível app, que é o app do Payflow. Então beleza, baseado em tudo isso, vamos lá. Vamos falar de uma coisinha muito legal que ontem foi um sucesso, né? A aula foi muito legal. Foi uma aula que vocês aprenderam a conectar ali com Firebase, aprenderam a utilizar Shared Preference. Então foi uma aula com vários conteúdos que vocês vão utilizar aí nos seus dia a dia, nos seus projetos. Vocês já estão avançando no próximo nível. Quem concluiu já a aula de número 3 já está no próximo nível, né? E hoje, agora é hora da gente avançar mais um nível. E a gente vai avançar mais um nível com o título da aula escrito o seguinte: Aprendendo sobre ML Kit. Sim, hoje a gente vai aprender aqui nessa aula sobre a utilizar o Machine Learning Kit da Google linkado com o Firebase. Então, galera, vocês vão ver o quanto que é legal, né, utilizar essa aplicação, utilizar isso aqui no nosso dia a dia, porque é uma aplicação incrível e a gente vai ver o quanto que é legal construir esse Payflow e o quanto que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Então, vamos dar um check aqui no nosso Notion sobre a aula de ontem e mais uma coisa, sobre ontem que foi o sucesso. Foi muito legal também a live, a gente tirou muitas dúvidas, a gente conversou muito, tá sendo muito legal interagir com vocês nas lives. Na aula de ontem, a gente viu sobre essa questão do Firebase, essa conexão, né, com o Firebase ali para fazer o login social. A gente aprendeu a fazer o sistema de autenticação da nossa aplicação. Então, a partir do momento que você loga, você sempre fica logado na sua aplicação. Então, isso é muito legal. A gente não precisa mais toda hora ficar logando na nossa aplicação. E aí fica um desafio, né, para vocês criarem um sisteminha de logout ou deleta o app e instala de novo, né? Deleta o app do seu emulador, instala de novo, que aí não vai ter salvo o Shared Preference lá, né? Já vai ter deletado. Aí você vai ter que fazer o login de novo se você quiser testar logando com a outra conta, alguma coisa assim. Então, beleza, aula de ontem aqui, review concluído. E agora eu sei o que vocês querem. Vocês querem saber o que vamos aprender na aula de hoje. Eu já dei um spoiler, né? A aula de hoje a gente vai aprender ML Kit. Galera, eu sei que vocês estão muito ansiosos também por animações, mas podem ter certeza que a próxima aula, a gente vai estar com foco 100% em animações. Então aqui a gente está estruturando o nosso app porque é aquele mesmo contexto. Não adianta a gente ter uma aplicação tudo animada se ela não funciona. Então a gente faz funcionar e depois a gente anima para deixar aquela experiência para o usuário totalmente inovadora, totalmente diferente. Então aqui, o que a gente tem que é de muito legal e de muita valia para nossa aplicação? A gente vai aprender a utilizar o barcode, né? A gente vai fazer aquela leitura de código de barras do seu boleto, né? A gente está criando um aplicativo de boleto, então a gente vai aprender a ler esses boletos hoje. Então vamos lá, deixa eu mostrar o Notion aqui para vocês do que a gente tem preparado para o Notion. Então a gente já viu o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, sem mais delongas, bora lá pro código, porque a gente tem uma aula bem legal e uma aula que tem muita informação sobre muita coisa. Vocês já podem ver ali, ó, um spoilerzinho. A gente vai falar de Google ML Kit, a gente vai falar de package do Camera. A gente não vai utilizar o Camera aqui, pelo fato do Camera, ele já tem um layout pronto, né? Ele é mais para você que já quer simplesmente abrir uma tela ali de câmera sem ter modificação de layout. Como é que a gente vai ter modificação de layout para o sistema de layout do QR Code? Eu prefiro não utilizar o Camera porque eu teria que fazer uma atualização para vocês utilizarem dentro da NLW, né? Então eu preferi utilizar o Camera ali. E bom também que eu mostro para vocês como que faz o Camera na mão, né? Sem precisar de nenhum package. Então, beleza. As primeiras coisas que a gente precisa fazer no nosso aplicativo é o que? É instalar os packages. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui é instalar o Google ML Kit. Então, vamos abrir aqui o link da Google. O link da Google já está explicando várias coisas aqui sobre Text Recognition, Face Detection, Pose Detection, Self-Segmentation, Bar Scanner, Image Labeling. Então, assim, tem várias coisas dentro do ML Kit, né, que vocês podem utilizar aí para melhorar e dar uma outra experiência no seu aplicativo quando você precisa de detecções. Então, beleza. A gente
vai precisar só do barcode, né? E aqui ele tem um exemplo explicando como que a gente pode utilizar o barcode. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Deixa eu achar aqui de novo. Aqui, ó. Aqui, ó, se você for utilizar For Camera Image, ou seja, se você for usar recursos de uma câmera, né, ele já explica aqui tudo que você precisa fazer, né, esse tanto de código louco aqui que a gente precisa fazer, né, vamos dizer assim, para a gente rodar, né, o nosso aplicativo. Para a gente conseguir pegar a imagem da câmera e fazer o processo de reconhecimento facial. Mas step by step. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, nessa aula é instalar aqui o package. Então, vamos copiar Google ML Kit. Vamos lá no nosso projetinho. Vamos vir aqui no PubSpec. E vamos colocar no PubSpec aqui para colocar os dados do Firebase. Então aqui a gente vai colocar o ML Kit. Então show, já temos o nosso primeiro package adicionado. O próximo package que a gente vai ter aqui é o package de câmera. E alguns já devem ter percebido que tem mais um package ali para ser adicionado no nosso projeto. Sim, tem mais um package e a gente vai já discutir sobre ele agora. Porque é o seguinte, eu sei que vocês também devam ter aquela treta, né? De, por exemplo, a gente manda um boleto via WhatsApp, você precisa do celular de outra pessoa ou fazer alguma coisa para você conseguir pegar aquele código ou digitar aquele código na mão. Então você não consegue ler isso dessa forma. E aí, pensando nisso, eu falei, pera, a gente está criando um aplicativo de leitura de boleto, né? Vamos adicionar uma feature que não estava mapeada no Figma, uma feature extra. Então, a gente vai fazer uma feature extra de a gente conseguir pegar uma imagem que está da sua galeria, ler o QR Code dela. Então, se você recebe boletos via WhatsApp, via qualquer rede social, né, normalmente ele vai ficar salvo na sua galeria e você pode utilizar agora o Payflow para conseguir o código desse boleto. Então, por isso que a gente vai utilizar o Image Picker para a gente ter acesso à galeria do nosso aplicativo. E isso aqui também já é um add-on para quem tem algum problema de abrir a câmera do emulador, né? Ou para quem não tem um celular Android aí, como eu aqui, que não tem um celular Android agora, para fazer os testes, né, em runtime com um device físico, a gente vai utilizar o Image Picker para fazer esse teste. E a gente vou ensinar para vocês que tem como a gente adicionar uma imagem na câmera do emulador do Android para a gente conseguir fazer essa leitura também. Então a gente vai aprender a fazer tudo isso nessa aula de hoje. Então, além de código, vocês vão ter add-ons sobre modificação do emulador para colocar uma imagem lá para você fazer teste de imagens dentro do emulador do próprio Android, sem precisar também de utilizar o Image Picker. Mas vamos utilizar o Image Picker para ser uma segunda possibilidade aí para quem não está com acesso ao Image Picker, né, alguma coisa assim, também tem essa possibilidade. Então a gente vai fazer a leitura tanto via galeria quanto via imagem, e aí vocês já vão sair dessa aula aprendendo a utilizar o Machine Learn de barcode, aprendendo a utilizar o package de câmera e aprendendo a utilizar o Image Picker. Então vocês já vão sair dessa NLW com um monte de conhecimento legal para vocês aplicarem no seu dia a dia. E aí eu já vou dar um spoiler aqui, sim, nessa aula de hoje vamos utilizar a nossa gerência de estado lá, o Value Notifier. Então a gente vai aprender esse tanto de coisa, né? A gente vai aprender tudo sobre câmera e vai aprender também sobre gerência de estado. Então podem anotar aí que essa é uma aula também muito legal, como as outras, né? Que todas as aulas a gente tenta trazer uma bagagem bem legal de conhecimento para vocês. Então vamos lá adicionar também um Image Picker na nossa aplicação. Então, vamos acessar aqui Image Picker e vamos colocar. Então a gente já tem alguns packages aqui que a gente está utilizando no nosso projeto, né? Que é até legal a gente comentar. A gente está utilizando o Google Fonts, Firebase Core, Google Signin, Shared Preference, Google ML Kit, Câmera, Image Picker. Então só nessa NLW a gente está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, galera. A gente já tá vendo 8 packages. Olha o tanto que vocês já estão avançando no próximo nível, já estão no próximo nível, né? Para quem já chegou aqui, quem assistiu a primeira aula, já foi avançando a segunda, a terceira. Agora quem tá assistindo a quarta aula vai ser mais um add-ons aí para vocês avançarem cada vez mais para o próximo nível. Então a aula de hoje consiste em a gente fazer o nosso leitor de QR Code utilizando o ML Kit. Galera, eu sei
que muita gente pode falar também, mais um disclaimer dessa aula. Ah, Gabu, mas tem uns packages lá de barcode e tal. Tem. Eu sei que tem. Mas eu quis trazer algo a mais para vocês. Então eu não quis simplesmente achar um código de barcode, colocar aqui e exibir para vocês. Mas eu queria trazer um pouco de machine learning para vocês, porque isso é algo muito utilizado hoje no mercado, né? Machine learning tem crescido gigantescamente. E se você já tem a possibilidade de ler um barcode, você pode evoluir depois para ler reconhecimento de face e utilizar tudo isso que tem no Firebase para melhorar a sua aplicação. Então é por conta disso, de entregar mais conhecimento para vocês, que a gente está indo em coisas mais a fundos aqui dentro dessa NLW. Então beleza, feita essa introdução, a gente fez tudo isso aqui, então bora lá voltar para o nosso código. Olha, o nosso código aqui, ele está reclamando do Image Picker for Web, porque o meu projeto está utilizando o Image Picker for Web também. Ó, o nosso projeto aqui, ele está configurado para o web, aí ele fica pedindo esses outros packages. Vamos adicionar aqui o package do Image Picker for Web para quem tiver rodando no Flutter Web também. Então vamos colocar aqui para ele evitar ele dar esse tipo de erro. Então agora, beleza, a gente já tem tudo no jeito aqui para a gente começar a construir o nosso código. Então a gente já tem todas as libs, né? A gente adicionou mais uma lib aqui, então um disclaimer aí, né? Para quem tem o seu projeto vinculado com o web, tá ativado o web, lembra também de colocar o image picker, né? For web aqui no seu projeto. Então agora a gente vai começar a criar o nosso aplicativo, né? A nossa primeira tela. Então, antes da gente ir para criar a nossa tela, vamos lá entender o que a gente precisa fazer olhando para o Figma, certo? Então, aqui a gente está no Figma. Quando a gente clicar neste botão, a gente quer vir para essa tela aqui, que é a tela de escanear o barcode, né? Então, nessa tela, a gente tem um botão aqui, inserir código, que quando a gente clica, a gente vai para essa tela diretamente. E se a gente esperar que dê tudo certo, ele vai vir para essa tela também. E se a gente esperar der algum timeout, der algum erro, a gente vai falar o seguinte, olha, não foi possível identificar um código de barras. Então, ou você tenta escanear novamente, ou você já clica para digitar um código. Só que o que eu fiz aqui? Vocês vão ver no layout que a gente vai construir, vai colocar um botão a mais aqui, ó. Ao invés de você ter só inserir código do boleto, a gente vai colocar um botão aqui, acessar da galeria. Então, a gente vai dar um add-ons a mais nesse Payflow aqui, para quem também quiser, né, já ter uma solução a mais. Então eu gosto de mostrar essas coisas, né, porque no meio do desenvolvimento a gente pode pensar numa feature legal para fazer, né? Aí eu pensei, não, vou fazer o Payflow aqui com a galeria, que já vai agregar também muito, porque vocês vão poder acessar diretamente a câmera, né, do câmera e poder acessar já a sua galeria. Então vocês já vão sair da SNLW fazendo todo esse processo de câmera já concluído. Então, tipo assim, vai ser muito massa pro conhecimento de vocês. Então, beleza, fizemos isso aqui. Vamos lá pro nosso código. Vamos lá para o nosso código. Deixa eu juntar esse Figma aqui e vamos lá construir o nosso código. Aqui no Notion, fala para a gente começar a criar o nosso Barcode Scanner Page. Então, beleza, vamos lá para o nosso código e vamos criar mais um módulo, né? O nosso módulo aqui, a gente vai criar mais um módulo aqui, ó. Aqui ele pegou uns changes, né, das alterações que a gente fez. Então, vamos lá, vamos criar mais um módulo aqui, que é o módulo de Barcode, qual que vai ser o nome? Que tá lá, é o nome Barcode Scanner. A gente vai criar tudo separado, porque se você quiser aproveitar esse barcode depois fora do Payflow, você também pode fazer. Então, Barcode Scanner. E aí dentro do Barcode Scanner, a gente vai colocar, a gente vai criar o nosso Barcode Scanner Page. Então, Barcode Scanner page.dart. Vamos fechar esses outros arquivos que a gente não vai precisar. Olha, olhando lá para o nosso layout, né? Se a gente voltar lá no nosso layout, a gente vai perceber que a gente está gerenciando, a gente vai ter que fazer uma gerência de estado aqui, né? Para ler o que está vindo da câmera, para a gente tomar uma decisão se vai navegar, se não vai navegar. Então, por conta disso, a gente já vai criar a nossa tela como um stateful, porque a gente vai precisar ficar alterando o estado dessa tela. Então, a gente vai criar a nossa tela aqui como um stateful. Então, stateful widget, vamos chamar aqui o Barcode Scanner Page. E aí vamos fazer um import aqui do material, Isso.
Show de bola. Pronto, então aqui a gente tem o import do material. Agora a gente vai começar a construir a nossa tela. Só que eu vou ensinar uma dica para vocês. Quando a gente tem telas viradas assim, o jeito mais simples de fazer é fazer as telas em pé. E depois a gente vai aprender a utilizar um recurso dentro do Flutter para girar essa tela. Então a gente vai criar essa tela como se ela estivesse em pé normal, né, sem ela estar virada. E aí a gente vai depois virar essa tela utilizando um componente novo que muitos de vocês não devem ter utilizado. E eu vou mostrar para vocês o que é esse componente e como que a gente vai utilizar ele de uma forma bem simples para rodar o layout. A gente não vai rodar essa tela baseado na rotação do device. A gente vai rodar essa tela baseada em layout e vocês vão entender já já o porquê disso. Então aqui, ó, a gente criou aqui a nossa tela e vamos lá no Notion para ver o que a gente precisa fazer step by step. Então, a primeira coisa, quando a gente vai criar a nossa página, eu sempre falo da gente colocar um scaffold, né? Então vamos lá, bora lá colocar um scaffold aqui na nossa tela. Então agora a gente vai vir aqui e vamos tirar esse container e vamos adicionar um scaffold nessa tela. Só que para a gente ver a construção dessa tela, né, a gente precisa ir navegar para essa tela. E o que a gente fez na última aula, né? Na última aula a gente foi lá e criou as navegações por rotas, né? Então o que a gente vai fazer nessa aula também? A gente vai vir aqui e vai adicionar mais uma rota, que é a rota de barcode in scanner. E a gente vai pegar aqui, né, context e vamos chamar aqui o barcode scanner page. Pronto. E quando a gente fizer isso, a gente vai ter aqui o nosso scaffold. Só que para a gente navegar para aquele barcode scanner, a gente vai ter que fazer o nosso login aqui. Deixa eu fazer meu login aqui, ó. Welcome back to Payflow. Olha que massa que fica aparecendo, né? Deixa eu colocar aqui o celular mais em cima. Deixa eu diminuir minha foto aqui um pouquinho para vocês. Isso. Beleza. E aí, aqui a gente fica com o nosso telefone. Quando eu clicar nesse botão, a gente tem que ir para aquela rota. E na última aula, a gente aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu. Então, a gente vai lá no nosso home page. Vamos achar esse botão aqui, ó, que estava escrito como clicou antes. E vamos chamar uma navegação aqui, ó. Navigator.pushNamed. PushNamed. E a gente vai chamar a rota. Qual que é a rota que a gente criou? Pensa aí. Barcode Scanner. Barcode Scanner. Pronto. Agora a gente vai fazer um build aqui da nossa aplicação. Para ver se vai estar tudo funcionando. Então, ele já logou aqui, né? Porque ele está salvando o estado. E aí, quando a gente clicar aqui, ele vai vir para o nosso scaffold em branco, que é onde a gente vai começar a construir agora. Então, agora fica mais fácil da gente ver o que a gente precisa fazer. Então, a gente está aqui no nosso scaffold. Se a gente voltar no Notion, né? A gente já adicionou o scaffold, agora a gente precisa criar a nossa app bar. Então, vamos adicionar aqui uma app bar. Essa app bar, a gente vai colocar ela aqui a gente vai colocar um texto, né? Text. E a gente vai lá na nossa app bar e ver qual texto que está lá no nosso Figma. Esse texto aqui, ó. É inserir, escaneie o código de barras do boleto. Então, vamos adicionar esse texto aqui. Quando a gente adiciona esse texto, né, ele vai ficar laranja, porque a gente colocou lá o primary e color laranja, né? Então ele já vai colocar a app bar laranja. Só que a nossa app bar, a cor default, né, da nossa app bar é preto, lá no Figma, né? Então a gente vai colocar aqui um colors black. Só que quando a gente coloca esse colors black, né, a gente não vai encontrar mais aqui o nosso texto. Então a gente vai ter que ir lá no Figma também e descobrir qual que é a cor desse texto. Esse texto é um tamanho 15, uma fonte Inter de 400. Tamanho 15 fonte Inter é a fonte de botão que a gente criou. Então, style, vamos chamar aqui style, text styles.button background. Escaneie o código de barras do lado, do boleto. Beleza, já adicionamos aqui. Só que a gente precisa também fazer o seguinte, a gente precisa adicionar agora um botão de back button, porque se a gente olhar lá no Figma, ele tem um botão de back aqui, ó. Então a gente precisa adicionar esse botão. E é bem simples adicionar esse botão aqui no nosso app bar. Na propriedade leading, né, a gente vai chamar um botão chamado back button, que é do próprio Flutter. E a gente vai colocar a cor aqui, ó, appcolors.background. E aí ele já vai adicionar o botão. E quando eu clicar, olha só
O botão já está funcional, Gabu? Sim, porque o botão chama back button. Então ele já sabe o que ele tem que fazer quando ele precisa voltar, né? Então a gente já colocou ele aqui e só trocamos a cor. Então a gente consegue ir e voltar na nossa tela, consegue fechar, ir e voltar na nossa tela naturalmente. Então, perfeito. Agora a gente tem que voltar lá para o nosso layout. A gente vai construir todo aquele layout com a tela em pé e depois a gente vai virar essa tela utilizando um componente. Então, se a gente voltar lá no nosso Notion, a gente vai perceber que a gente tinha que criar a app bar, show de bola. A gente precisa criar o back button, show. Agora a gente vai criar o focus no boleto. O que é o focus no boleto? Tá vendo que aqui, ó, fica preto, aqui fica preto e aqui fica uma cor, aqui aonde fica a câmera, né? Então que a gente deixa sempre transparente. Então a gente vai colocar a gente vai colocar uma coluna, né? E vamos colocar 3 containers aqui, ó, com expanded, e esse container aqui vai ter um expanded maior, para ele sempre se comportar, sempre expandir independente da tela. Então a gente vai vir aqui no nosso body, vamos colocar aqui, ó, column children. Vamos colocar um expanded com um container com uma cor black, colors.black. Beleza? Beleza? Beleza. Pronto, quando a gente colocar esses três aqui, vai ficar tudo preto, né? Só que esse aqui, ó, essa cor que fica aqui, ó, vai ser um black, vai ser uma cor transparente, a cor do meio. Então a gente vai ver que vai ficar branco, preto e preto. Beleza. Só que aqui a gente vai deixar esse flex aqui como 2 para ele ocupar mais espaço da tela. Porque na hora que a gente virar, vocês vão perceber que vai mudar toda essa dimensão aqui. Então deixar com flex 2 vai ser mais interessante. Aqui ele está ficando branco por causa da cor do nosso scaffold, né? O nosso scaffold ele tem uma cor branca, mas a gente pode colocar uma cor preta no nosso scaffold também. Porque na hora que a gente fazer o processo da câmera, né? A câmera ela vai ficar atrás do scaffold, né? O nosso scaffold ele nem vai ser branco, ele vai ser de outra cor mais para frente. Mas vamos lá, step by step, né? Já criamos aqui então o nosso focus do boleto. Então a gente já criou esse focus aqui. Beleza. Agora a gente vai criar o label button. O que é o label button? Tá vendo que isso aqui é um botão que, independente de onde você clicar, ele é um botão inteiro. Aqui é um botão também, aqui é um botão. Então vamos criar um widget para isso, né? Ao invés de a gente simplesmente colocar esse botão aqui dentro, vamos criar ele como widget, porque esse botão ele é utilizado tanto nessa tela quanto na próxima. Então a gente já deixa isso pronto para a gente já economizar tempo, né? Porque senão a gente vai lá e vai ficar replicando o código. Então vamos já criar aqui um widget, né, para fazer aquele processo de componentização. Label, vamos criar aqui um label button. E aí a gente vai criar aqui dentro, né, um label button.dart. Eu gosto de criar dentro da pastinha porque às vezes o widget ele pode ter controles, né? Ele pode ser mais complexo. Então sempre crio pastinha para já deixar mais organizado. Então aqui a gente vai chamar um stateless widget, porque é só um botão, ele não vai ter estado, né? E esse botão vai chamar de label button. E aqui a gente vai chamar o material, pronto. E aqui a gente vai ter um final string label, né? E a gente vai chamar aqui no required do nosso botão. E aqui a gente vai chamar agora um componente que vocês não utilizaram ainda, né, aqui dentro da NLW, que é o text button do próprio Flutter, tá? A gente vai chamar o text button, aonde a gente vai ter uma função onPressed, né? E aqui a gente vai ter a função para colocar o nosso texto, né? O text que vai receber o label. É legal que o Flutter, né, tudo do Flutter é widget, então mesmo que o botão chama text button, você pode passar um widget e não uma string, né? Isso aqui é bem legal. E a gente tem que também criar uma função de quê? Uma função de void function callback, né? Final void callback. Não tem function não, só void callback on pressed. Ou on pressed ou on tap, né? Aí fica a critério padrão que vocês definirem. Generate onPressed. E aqui, onPressed. Beleza. Então aqui a gente também tem o onPressed dentro do nosso botão. Então agora a gente já tem o nosso label button. Vamos utilizar ele na nossa tela para a gente ver como que ele vai ficar. Quando a gente coloca aqui o nosso label button, vamos lá na nossa tela aqui, ó. O nosso label button, se a gente for olhar hoje, ele está lá embaixo, né? Ele está aqui embaixo de tudo. Então aqui a gente vai colocar ele dentro de um bottom, né? Do bottom navigator bar, para ele ficar sempre embaixo. Então a gente vai chamar aqui bottom
Navigator, e vamos chamar o nosso label button. Nosso label button vai ter um label, né? Ele vai ter um label aqui e vai ter uma função onPressed. Então a gente vai colocar. Então aqui, ó, já vai ficar o nosso botão aqui embaixo. Show? Beleza. Então ficou o nosso botão label aqui embaixo. Só que esse botão, o nome dele é inserir código com boleto. Inserir código do boleto. Né? E a fonte também está errada, né? Então a gente tem que ir lá e ver qual que é a fonte certa. A fonte, ela é text heading, só que a fonte aqui, ó, ela é Inter 400, tamanho 15. Inter 400, tamanho 15 é o estilo de button, né? Text style button. Então text styles.button heading. Pronto, então o seria código do boleto já está igualzinho a gente tem lá no nosso Figma, Quando a gente clica, tá funcionando. Só que percebe que quando a gente clica, né, a cor tá ficando azul. Só que o nosso app é predominante laranja. Aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui no nosso app widget e configurar aqui, ó, uma swatch color, uma primer swatch de colors.orange. Só para a gente deixar esse efeito laranja. Então agora já fica mais legal, tá vendo? Já fica. Só que quando a gente faz isso, tá vendo que ele tá tendo uma margem, né? Aqui em cima, não tá ficando da forma que a gente quer. A gente pode dar uma melhorada nesse text button, colocando ele dentro de um container e colocando uma altura aqui. Qual que é a altura que a gente vai colocar? A gente pode vir aqui no Figma e pegar que a altura é de 56. Então a gente vai adicionar uma altura aqui de 56 no nosso botão. E agora quando a gente clicar, ó, ele vai ocupar o espaço todo, né? Então aqui fica mais bonito e a gente já coloca esse efeito aqui, né? Bem legal para a gente ver que nosso botão está sendo clicado. Perfeito. Então a gente colocou o ser e código do boleto, colocamos o escaneio e o código de barra. Se a gente olhar aqui para o nosso layout, a gente já está igualzinho esse layout aqui, né? Se a gente for olhar, a gente está praticamente pronto. Não, beleza. Tá no jeito. É isso aí mesmo. Só que vocês lembram que eu tinha conversado sobre a gente colocar mais um botão, que era o botão de adicionar na galeria, né, que não está no Figma. A gente vai precisar de colocar mais um botão aqui, ó. Então, ao invés de ser só esse componente, a gente vai ter que colocar uma row, né, com o children e colocar dois botões aqui, ó. Os dois botões a gente vai colocar igual. Vou colocar esse primeiro botão e vamos colocar o segundo botão aqui, que é adicionar, a gente vai chamar de adicionar da galeria. Só que para eles ficarem, né, espaçados, certinhos, ficarem bem legal e terem o mesmo a mesma representação desse aqui, a gente vai utilizar, né, aquele famoso processo de a gente colocar um expanded, né? Então a gente pode colocar aqui um expanded e a gente pode colocar aqui um expanded. Pronto. Então agora a gente tem inserir código do boleto e temos adicionar da galeria. Beleza, né? Tá ficando bem legal aqui o nosso app, show de bola. Tudo certo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa, para a gente ter o mesmo layout que tem aqui, ó, a gente precisa colocar um dividerzinho, né? Então, vamos criar um componente de divider para a gente fazer isso. Então, a gente já criou o nosso label button e agora a gente vai criar um divider. Criar um divider é bem simples. O que é um divider? É só um container, né? Então, a gente pode vir aqui nos nossos widgets, adicionar agora também um divider. E a gente vai criar o nosso próprio divider. Então, divider, o widget vertical. Divider vertical, né? Porque o divider horizontal já tem, né? A gente pode utilizar ele. Divider vertical. E aí aqui dentro a gente vai colocar, né? Divider vertical widget. Pronto. E aqui, como é um divider, né? Ele não vai ter estado nenhum, é só um stateless. Então a gente pode colocar divider vertical widget. Então aqui, galera, a gente está criando, né, todos os nossos componentes, considerando a tela em pé para ficar mais fácil. Então aqui a gente vai ter um container onde a gente vai ter uma largura de 1, né? E a altura aqui, né, é o max, é um double.maxFinish. E a gente vai colocar a cor. A cor desse container, a gente criou uma cor lá que chama Stroke, né? Então vai ser essa cor aqui. Então a gente pode ir lá agora e adicionar esse divider vertical widget. Vamos colocar aqui.
Vamos ver, olha. Quando a gente colocou o divider, né, deu tudo certo, só que ele ocupou a tela inteira. E aí o que a gente faz? A gente vem aqui nesse row, colocamos um container e limitamos a altura em 56, que é a altura do nosso botão. Aí pronto, a gente vai ter os dois botões aqui limitados certinho com o divider no meio. Então, sensacional. Show de bola. Só que, vou mostrar um negócio para vocês, que a forma que a gente está fazendo aqui, né, esse mesmo comportamento double vai ter nessa tela aqui e nessa tela aqui embaixo. Então, a gente pode transformar esse nosso Bora Navigator em um widget para deixar mais simples. E esse widget a gente vai dar o nome dele de set buttons. Set é um conjunto de mesmos itens, né? Deixa eu só ligar a câmera aqui de novo. Set é um conjunto de vários itens. Então a gente vai criar aqui nos widgets um set label buttons. E a gente vai transformar tudo isso aqui em uma configuração desse set label, porque qualquer lugar que tiver utilizar já fica no jeito, né? A gente precisa ficar repetindo o código. Então set label buttons, set label buttons.dart. E aqui vai ser o mesmo conceito, tá? A gente vai trabalhar com um stateless, porque esses botões eles não têm estado. Então a gente vai colocar set label buttons. Então aqui a gente vai estar criando todo o layout. Vocês vão ver que depois que o layout está todo pronto, fica mamão com açúcar a gente olhar para a regra de negócio. Então aqui a gente vai colar aquele comportamento. Então a gente vai colocar o label aqui, o divider vertical e vamos colocar o ponto e vírgula. Só que aqui a gente vai aprender a fazer uma componentização bem legal, que é o seguinte. Tá vendo que agora a gente tem textos diferentes, né? E funções diferentes. Então a gente vai criar dois parâmetros aqui, ó. Final string primary label. E vamos criar um final void callback primary onPressed. E a gente vai fazer a mesma coisa agora para um final string secondary label e final void callback secondary onPressed. Pronto, aí agora a gente pode criar os construtores aqui, ó. Dessa forma a gente vai conseguir alterar tanto o botão do primeiro, né, o primary label, quanto a função que ele chama, né, primary onPressed. Só que, olha, a gente está transformando todo aquele componente lá num componente só e a gente vai conseguir replicar esse componente em 3 telas. Então, isso é muito legal quando a gente faz as construções dessa forma. Então, primary label, e aqui a gente vai colocar, né, ó, aqui é o secondary label na real, e aqui é o secondary onPressed. Então, pronto. Agora a gente vai pegar essa regra de negócio que a gente fez aqui, né, essa regra de widgets, numa regra de negócio, né? E a gente vai transformar isso para cá, ó. Então, aqui a gente vai apagar essa parte. A gente vai chamar aqui de primary label. E a gente vai chamar o nosso set label buttons. Então, a gente vai ter aqui o primary label, o primary onPressed. E aqui embaixo a gente vai ter o label também, secondary label, que a gente vai ter que tirar isso aqui, e aqui a gente vai ter o secondary onPressed. Pronto. Com esses aqui no jeito, a gente pode apagar esse e esse aqui. Pronto. Aí a gente vai, ó, a gente voltou, a gente apagou esses dois aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora a gente vai deixar o nosso set label buttons com primary label, primary onPressed, secondary e secondary onPressed no jeito. Então a gente vai ter os dois botões. Então para todas as outras telas está pronto, né? É só mudar o texto e mudar qual função que vai chamar. Então ficou muito simples aqui o nosso código. Só um segundinho para beber uma água, né? Para dar aquela aquecida na voz. Vamos lá no nosso Notion para ver o que a gente já fez. Olha, a gente já criou também os 7 buttons do nosso Notion. E a gente já adicionou até os botões já no bottom do scaffold. Só que agora a gente precisa deixar o nosso layout dessa forma. E aí, para isso, a gente vai utilizar um componente no Flutter que chama Rotated Box. Então, vamos lá. Lá no nosso scaffold, olha que legal. Lá no nosso scaffold, a gente vai dar aqui um
add e vamos colocar aqui o rotated box. Esse recebe o quartanos. Aqui são números inteiros. Por exemplo, 0 ele não vai virar nada e 1 ele vai dar um giro de 90 graus. Então, quando eu fizer isso, ó. Ué, Gabo, esse layout aí tá bem parecido com o layout lá, né? A gente colocou as coisas ali, o botão e tudo. Exatamente, galera. A gente fez aqui, né, o mesmo layout que tá lá, só que a gente fez isso aqui utilizando, né, esses outros recursos, né, ao invés de rotacionar a tela. Porque se vocês rotacionarem a tela, vocês vão ter um problema muito grande quando a gente colocar a câmera. Então, rotacionar só o widget é bem mais simples. Porque quando você gira o celular, ele já gira a câmera. Você não precisa de girar a câmera no layout. E aí você quebra a câmera inteira. Então, fazendo dessa forma, vai ficar bem mais simples o processo da câmera. Só que também que ele está comendo algumas bordas aqui e tal, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um componente aqui, ó, em cima do scaffold chamado Safe Area. A gente vai colocar um Safe Area True, um Safe Area Bottom, um Safe Area Left e um Safe Area Right. E aí ele vai dar uma ajeitada ali no nosso componente. Deixa eu fazer o build aqui. Não, a gente vai ter que colocar o Safe Area em cima, viu? Swap with Parent. Pronto. Aí agora a gente vai ter o nosso componente aqui. E aí o nosso escanear, ele não está no centro, né? E o legal é que o app bar tem um center title. A gente só coloca aqui, pronto, vai estar no centro da nossa tela, como o esperado. Aí isso aqui ficou tudo pretinho, né? Aqui preto, aqui branco e aqui vai ficar a nossa câmera. Aí vocês podem criar o efeito que vocês quiserem, né? Se quiser deixar tudo preto ou colocar uma opacidade aqui também, tipo assim, Width Opacity, 0.3, por exemplo, 30% de opacidade, né? 0.8 na real, para um 0.6 aqui, eu acho que vai ficar bem legal também, ao invés de deixar tudo escuro, né? Para ver também o resto da câmera. E aí fica a critério, sabe? A como que vai ser feito as coisas para integrar com a nossa câmera. Então, se a gente for lá no nosso componente, a gente vai perceber que a gente já criou o nosso Rotate Box. Agora, para a gente finalizar o nosso layout, a gente vai ter que criar esse bottom sheet aqui, né? Então vamos lá para o nosso código criar esse bottom sheet. Esse bottom sheet ele vai usar o mesmo botão que a gente acabou de fazer, né? E vai usar 2 terços. Então, se a gente for olhar, ele é bem simples também de construí-lo. Então vamos vir aqui e lá no nosso lib shard e vamos criar mais um componente chamado uma pastinha, né, para colocar o nosso bottom sheet. E aqui a gente vai criar, né, um bottom sheet widget.dart. O nosso bottom sheet, né, ele vai ter que ser um stateless também, porque ele não vai mudar estado, né? Então ele só vai chamar um botão bottom sheet widget. Quando a gente cria esse bottom sheet widget, a gente tem que fazer um import, igual a gente fez em todas as outras, e agora a gente vai começar a construí-lo. Ele é um container, né? Se a gente olhar lá no Figma, ele é o quê? Ele é um container que vai ter a cor aqui, ó, background, né? A cor shape, na real, esse aqui, ó, a cor shape. A gente vai colocar aqui, ó, colors, app colors.shape, né? E aí, aqui a gente vai fazer o contexto de colocar uma coluna, né? Então, a gente vai colocar uma column aqui. A gente vai colocar uma column e a gente vai criar essa column aqui dessa forma. Para a gente começar a visualizar esse botão, eu vou colocar para ele ser renderizado aqui nessa tela. Eu vou colocar um return aqui em cima para chamar o nosso bottom sheet widget, para a gente conseguir visualizar, né, que ele está aparecendo aqui na nossa tela. Então até agora ele vai estar todo branco, né, o resultado esperado, e aí a gente vai chamar que o step é o set label buttons. E aí a gente vai colocar o primeiro. Tá vendo que esses construtores são o mesmo que tem no label aqui, ó. A gente pode copiar, simplesmente colar lá para não ficar reinventando outros nomes. E aí olha que legal, né, da gente criar componentes que a gente vai reaproveitando para vários cantos. Então a gente colocou o nosso set label button aqui e a gente colocou agora esse componente. A gente vai ter agora também o texto, né? A gente vai ter que ter uma variável aqui para passar final string title e final string subtitle. Então a gente vai ter o title e aqui a gente vai ter o text subtitle.
Mas aqui a gente vai passar agora essas variáveis para lá e vamos ver como é que ele vai estar aparecendo na nossa tela. Então esse aqui tem que ser required, esse daqui ó, tem que ser required também. Então pronto, colocamos os dois required aqui e a gente já está construindo o nosso bottom sheet. No nosso bottom sheet, né, a gente só replicou, né, as nossas variáveis que a gente já tinha para a gente passar aqui para o set labels. Por isso que eu falei que é legal a gente componentizar, né, que a gente pode sair reaproveitando as coisas. Então aqui no nosso bottom sheet a gente vai ter que passar, né, tantas funções, mas vamos passar primeiro o título. Vamos lá para a gente pegar o título, que fica aqui, ó. A gente vai ter que copiar os dois porque eles estão tudo junto. Vamos copiar aqui, ó. E aí a gente faz a troca aqui no código. Então a gente vai colocar aqui o primeiro, que vai ser o primeiro título. E aí a gente pode tirar esse aqui de baixo. Colocar. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Para finalizar o código de barras. E aí a gente vai colocar um subtitle aqui também. Pronto. Agora a gente vai precisar de adicionar o primary label. Que a gente tem que ir lá no nosso Figma e pegar, que é escanear novamente. Então, copy as text. Vamos escanear novamente. O primary, o digitar código aqui, a gente vai copiar o texto também. E vamos colocar aqui o secondary label. E vamos adicionar aqui. Então, o primary onPressed vai ser esse. E aqui a gente vai ter o secondary onPressed. Pronto, se a gente fizer isso aqui, vai ter que estar renderizado no nosso código. Só que o nosso código ele vai estar com esse problema aqui. Não foi possível identificar um código e vai estar com essas linhas aqui embaixo. É porque quando a gente utiliza um texto, ele pede para a gente colocar o widget do material sempre por cima. Mas como ele não tem o material, né, a gente só coloca o material aqui e vocês vão perceber que vai estar funcionando. Então vai ter o escanear e o digitar aqui no jeito. Só que o nosso componente, né, ele tá lá em cima. A gente não quer isso. Então a gente pode colocar um alinhamento aqui. A gente vai ter que colocar um alinhamento para baixo. Só que se a gente fizer isso, a gente vai ter que resolver algumas coisas aqui bem legais sobre o bottom sheet. Porque a gente não vai utilizar o próprio bottom sheet do Flutter, porque a gente está fazendo aquele rotated box na mão, né? Para também não quebrar a câmera e quebrar outras coisas. A gente vai fazer o rotate desse componente também. Só que o que a gente vai fazer? Se a gente olhar, quando a gente abre o bottom sheet, está vendo que aqui em cima fica cinza? Então a gente vai deixar uma parte cinza e outra parte com a nossa coluna preenchida. Então a gente vai adicionar mais uma coluna aqui em cima. E essa coluna de cima vai contar com um expanded e um container da cor colors.black with opacity 0.6, por exemplo. Então, quando a gente fizer isso, vai ficar assim, ó, vai ficar o nosso componente todo cinza, né? Nosso todo cinza e nosso outro componente aqui embaixo. Aí agora o nosso componente, a gente vai fazer os espaçamentos entre eles, para a gente chegar no resultado. Então, aqui tem 40 aqui e 40 embaixo, né? E a gente tem 190 para um lado e 190 para o outro. Então, vamos colocar um padding aqui nos dois textos. Só que tá vendo que esses dois textos aqui, a gente tem que ficar fazendo esses padding, a gente pode ter muitos problemas também. Lembra que a gente utilizou um tipo de texto lá na nossa app bar que chama text rich, que a gente coloca um dentro do outro, né, e ele vai se ajeitando? Então vamos fazer isso, ao invés de utilizar um texto um embaixo do outro, né, e também a gente utiliza só um lugar para colocar padding. Então text span vai receber o nosso título, né, e aqui vai ter um children, aonde a gente vai passar o nosso text span também, para colocar o text de subtitle. Então, a gente vai tirar esses dois. Vamos colocar uma vírgula aqui. No final, vai estar funcionando do mesmo jeito. E aí, o que a gente vai fazer para ele quebrar a linha de baixo, né? A gente vai colocar aqui ó, um /n e vamos acessar a nossa variável subtitle. Para acessar uma variável dentro de uma string, você coloca o símbolo do dinheiro, né? E aí você chama o nome da variável. Então agora a gente vai acessar com /n. Só que ainda não ficou legal porque o alinhamento do texto, se a gente olhar, ele é alinhamento centralizado. Então a gente vai ter que trocar também dentro do text rich. A gente consegue ter uma propriedade aqui, ó, que chama text alignment. Então a gente vai colocar
textAlign.center. Então, dessa forma, o nosso componente já está comportando como o esperado, né? E agora a gente precisa colocar um padding. Então, a gente pode vir aqui, colocar um padding aqui, ó. A gente pode colocar um padding all aqui de uns 40, que aí, tipo, como essa tela vai ficar virada, não tem problema a gente colocar 40 em all, né? Aí já fica bem legal também se a gente vê o boleto em pé. E o bom é que as linhas já se quebram automaticamente, né? Centralizado. E aí, quando a gente faz isso, a gente também precisa colocar um espaçamento aqui para baixo, já está certo. Agora a gente precisa ver se tem mais algum espaçamento, né? Não, realmente a gente já bateu todos os espaçamentos aqui utilizando somente um padding. Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar os estilos dos textos. Todo text span tem um text style, né? Então a gente vai colocar aqui text styles e vamos lá no Figma para ver qual que é esse text style. Esse text style aqui são todos inter, né? Inter com tamanho 15 é sempre o quê? O que eu falei para vocês? É sempre button, né? O estilo chamado button. Então a gente vai chamar eles também de button. Então vai ter aqui text styles ponto button, aí vai ter o bold com a cor. Qual que é a cor que está lá? A cor que está lá é uma cor heading. Então o título vai ser bold heading e o estilo de baixo. Olha, o estilo de baixo, quando você coloca o estilo só em cima, todos os textos para baixo acompanha o estilo do de cima. Então vai ter button head. Pronto, então não foi possível identificar um código de barras, né? Então tente escanear novamente ou digite o código do seu boleto. Então aqui a gente já fez boa parte do nosso código. Agora, se a gente olhar lá no nosso modal, ele tem uma linha aqui, ó, ele tem um divider. E aí, a gente também pode utilizar o próprio divider que tem do Flutter, né? A gente pode vir aqui e chamar divider, porque ele na horizontal, né? A gente chama color, appcolors.stroke, né? E a gente vai colocar uma vírgula. Só que aí, quando a gente coloca assim, já vai aparecer. Para a gente validar, né, se tá tudo certo, ou seja, se está acontecendo tudo certinho, vamos lá no nosso componente e vamos ver o seguinte. Ó, tem a cor aqui, ó. Vamos ver qual cor que tá aqui, ó. A cor tá stroke. A cor que tá aqui no nosso divider também é stroke. E a gente vai colocar o nosso divider aqui com um thickness de 1, só para ele ficar mais forte. Só que esse componente, né, ele tá tendo tá vendo que ele tá tendo um espaçamento entre uma coisa e outra? Vamos ver o que a gente precisa fazer agora para resolver isso, né? Porque tá vendo que a gente está tendo um espaçamento e esse espaçamento não fica legal, né? Não dá o resultado que a gente quer. E aí, para isso, a gente pode utilizar um recurso aqui, ó, que é a gente colocar esse divider dentro de uma row e colocar ele dentro de um expanded. E aí, quando a gente fizer isso, a gente... Ó, deixa eu buildar aqui a minha aplicação. A gente vai chegar no resultado de ficar bem próximo aqui do nosso componente. Só que a gente fez isso, né? E o nosso botão aqui, ó, ele tá com espaço daqui de cima. E ele não chegou perto. Então, o Expand ele não resolveu, né? Então, vamos colocar um Sized Box aqui embaixo para ver se ele subiu um pouquinho, né? Ele vai dar a diferença ali de encostar nos nossos itens. Olha, Gabu, colocamos também um 4 aqui. Ele não resolveu o espaçamento entre aqueles dois. Mas aí, ó, a gente olhar, a gente está tendo um espaçamento aqui, ó, entre o divider, ele não tem um espaço, ele tem um processo dentro dele, né, de fazer o espaçamento. Então aqui, ó, end indent, se a gente colocar 0, a gente também não resolve. Então o divider aqui, pra gente, por mais que ele seja o que a gente precisa, ele não resolve. E como que a gente pode fazer para resolver? Uma forma simples é uma forma bem simples de resolver essas coisas, é a gente colocar um container com um widget com o eget de 1, né? Colocar um container com o eget de 1 e colocar a cor que estava aqui nesse divider. Porque o divider ele tem um espaçamento no final, né? E a gente pode colocar o container aqui diretamente para resolver também. Então pronto, agora a gente tem o nosso código aqui do jeito que a gente queria. É o escanear novamente, o digitar e as fontes. Só que o escanear novamente, ele tem uma cor laranja, né? É a mesma fonte, só a cor laranja com bold. Então a gente vai ter que ir lá no nosso set labels. Então vamos aqui no nosso set labels.
E vamos criar uma variável booleana para dizer que nesse set label que a gente está renderizando, a gente quer ativar, né, o enable primary color. A gente quer ativar a cor primária. Então a gente vai colocar primary color aqui. Então quando a gente fizer isso, a gente vai dar um this.enable primary color recebe false. A gente sempre vai setar false no início. E aí, o nosso label aqui, button, a gente pode ter uma possibilidade de passar o estilo, né? Final text style. E esse style, ele pode ser nullable, né? A gente não precisa passar ele. Então, se a gente passar esse style, né, a gente vai trocar aqui. Então, se tiver style, você renderiza o style, senão a gente renderiza o button heading, né? E agora a gente vai fazer o tratamento lá no nosso set label, porque é só o primeiro item que precisa. Então vamos colocar a vírgula aqui no final, só para deixar a indentação. E a gente vai colocar o seguinte, a gente vai passar o style, que é text styles ponto button bold primary. E você só vai fazer isso, né, se a gente ativar, né, o enable primary color. Se não, você pode ou retornar o certo ou você pode retornar um null que vai estar funcionando. E aí agora a gente pode ir lá no nosso bottom sheet. Feito tudo isso, podemos vir aqui e adicionar o primary color aqui como true. Então agora a gente já tem o nosso escanear novamente, né, com o bold aqui, como está aqui, ó. Só que aqui ele não está como bold, né? Eu falei errado para vocês. Então a gente pode simplesmente vir aqui e trocar, ao invés de utilizar o bold, né? A gente coloca aqui para pegar somente a cor primária. E aí vai estar funcionando novamente com escanear e digitar o código. Agora, se a gente olhar o nosso layout, ele está quase finalizado, né? Ele está quase com o resultado que a gente estava esperando. E agora, para a gente colocar ele virado, a gente precisa fazer um tratamento bem simples, que é o quê? Em cima do nosso componente aqui, ó, a gente vai adicionar aquele rotated box. E vamos colocar um quarturn 1 para ele girar da mesma forma. Pronto, o nosso componente está aqui renderizado na nossa tela. E aí, se a gente não quiser que ele também respeite aqueles processos, a gente pode colocar, né, o safe area aqui, ou dependendo de onde a gente colocar dentro do código, né, ele vai respeitar o safe area também. Então vamos ver como que isso vai fluir. Como é que esse processo vai fluir. Mas para a gente já garantir, né, às vezes é melhor a gente já colocar aqui, né, o nosso safe area. Então a gente vai ativar aqui o safe area para ele proteger. Você nem precisa colocar o true também, né? Eu tinha mostrado para vocês que ele é sempre true, mas eu tinha mostrado para vocês que você pode ter a possibilidade de ativar ou desativar. Então normalmente você precisa desativar, né, e não ativar. Então aqui a gente já tem o nosso layout, galera, no jeito já finalizado com o bottom sheet também. Então aqui a gente pode dar o check aqui que a gente já finalizou o nosso layout, já criamos o barcode scanner e agora a gente tem o nosso layout finalizado do barcode scanner page. Então galera, olha que massa, né? Por mais que a gente olhe para esse layout, né? Esse layout, dependendo da forma que a gente cria ele é um layout meio complexo, né? Porque você trabalha com tudo virado. Então, dependendo da forma que você inicia esse tipo de layout, né? A gente pode ter alguns problemas. Agora, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas aqui, que é o seguinte. Como o nosso layout a gente não quer que ele vire, a gente quer que ele sempre esteja virado, a gente vai ter que fazer uma alteração no nosso código de lá no app widget, a gente vai fazer uma alteração aqui, de lá no nosso app widget, vamos criar um construtor para esse app widget, e aí a gente vai travar que a gente só quer dois tipos de só as orientações que o device fica em pé, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai travar isso. Então, se na hora que você girar o telefone, nem vai te dar a possibilidade mais de girar esse telefone. Então, olha, quando a gente pegar o emulador aqui, deixa eu ver se volta as opções do emulador aqui. Ó, tá meio bugado o emulador. Mas olha, quando ele volta a opção da gente virar ele não vai aparecer para você virar. Então a gente pode virar da forma que a gente quiser aqui, ó.
Isso aqui é bom para não ficar quebrando o layout. Então a gente já vai travar isso e virar o layout do boleto. Então isso é uma dica muito legal também de quando você vai fazer telas que precisam ser viradas. Às vezes é melhor você já criar o layout virado e bloquear a tela virada do que você deixar a tela virar. Porque fica aquele lag, né? Ele vira a tela e quando ele volta ele vira. E se o seu layout anterior não tiver tratado, você quebra o layout anterior também. Então esse tipo de opção de fazer aqui, eu gosto muito para a gente evitar esse tipo de problema. Então, quando eu clico aqui, ele vai para o nosso barcode. Agora que a gente já tem o nosso layout finalizado, então podemos comemorar aqui que a gente já finalizou o layout todo da nossa aplicação e agora a gente vai passar a implementar o nosso controle e vamos entender linha por linha de como é esses processos. E aí, para a gente finalizar depois, né, com chave de ouro, a gente colocar a nossa imagem de teste, ler o QR Code e navegar para uma tela fake, né, do nosso da nossa tela de inserir boleto. E aí a gente vai estar nos passos já de finalizar essa aula de hoje. Galera, tá sendo bem massa essa aula, né? Porque a gente tá fazendo muita manipulação de layout, né? E a gente nem foi para a regra de negócio ainda. É por isso que eu falo, galera. A gente tem que saber desenhar as telas primeiros, para depois a gente ir para a regra de negócio e aí a gente vai evoluindo no meio desse processo. Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui é um barcode scanner status. Por que acabou a gente criar um barcode scanner status? A gente vai criar um sistema para gerenciar o status da nossa aplicação. Porque aí a gente vai entrar num contexto bem legal. Deixa eu até abrir a tela aqui para explicar. Eu lembro que alguém tinha falado sobre uma questão. Gabo, como é que funciona essa questão de gerência de estado? O que é gerência de estado? Gerenciar o estado de uma aplicação é a gente saber o que o usuário está fazendo. Então, por exemplo, eu sei que o usuário está lendo um QR Code, eu sei que ele encontrou um QR Code, e quando ele encontrar esse QR Code e eu conseguir fazer a leitura, eu quero redirecionar para uma tela automaticamente. Então, isso é um conceito de gerência de estado, e é o que a gente vai fazer aqui hoje, e é o que a gente vai aplicar, tá? Então, fique ligado nisso, para você que está com dúvidas de gerência de estado, a gente vai aplicar uma gerência de estado aqui muito legal e por isso que a gente vai começar primeiro criando o status, né? O status da nossa aplicação, para vocês entenderem que a gente precisa de gerenciar o estado, né? Então a gente vai criar uma forma de saber qual o status que está aquela aplicação para a gente tomar as decisões do nosso projeto. Então vamos voltar aqui para o nosso código. A gente vai lá na nossa pastinha, ó, deixa eu fechar os outros arquivos que a gente não vai precisar mais. Vamos lá na nossa pastinha de barcode scanner e vamos criar um arquivo chamado barcode scanner status. E aí a gente vai criar essa tela aqui. Essa tela não, a gente vai criar esse status, né? Então vamos lá. Para criar esse status, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma classe normal. Então tudo no Dash é orientado à classe, né? Então sempre cria uma classe para representar as coisas. Então, a gente vai criar uma classe chamada barcode scanner status. Aí essa classe a gente vai armazenar três coisas. A gente vai armazenar uma variável chamada isAvailable, isCamera available, ou seja, a câmera está ativa para a gente utilizar. A gente vai criar uma variável para armazenar o erro. Todos os erros que acontecer a gente vai ter armazenado, né? E a gente vai criar uma variável para armazenar o nosso barcode que a gente conseguiu ler. E aqui a gente vai criar um construtor. Beleza, show de bola. Só que aí a gente vai fazer algumas coisas aqui bem legal também, que é para a gente fazer algumas validações. Por exemplo, aqui está o nosso status, né? A nossa gerência de estado já começa no nosso status, né? A forma que a gente vai gerenciar esse status, a gente vai gerenciar ele todo através de uma classe, né? E dentro dessa classe a gente vai criar três coisas legais. A gente vai criar três gets, ou seja, três validadores, para a gente verificar qual estado que está aquilo. Por exemplo, a gente vai criar um bool get show camera. Ou seja, a gente só vai receber a câmera se a câmera tiver available e se não tiver nenhum erro. Erro.isEmpty. Ou seja, toda vez que a gente chamar um erro, a gente vai inicializar ele como vazio. E toda vez que a gente chamar um barcode, a gente vai inicializar ele com vazio. Para a gente não ter que ficar passando o required aqui. Ó. A gente vai criar um outro booleano também, um outro booleano get, né, para a gente verificar se tem algum erro. Se tiver algum erro, a gente vai ter que tomar alguma decisão lá no nosso layout. Então a gente vai verificar se erro.isNotEmpty. E a mesma coisa a gente vai criar um outro bool, né, get, para verificar se has barcode. Se tiver um barcode, né, barcode.is
is not empty. Então, através desses três aqui, a gente vai começar a gerenciar o estado da nossa aplicação. Então, beleza, bora lá. Agora a gente criou o nosso barcode scanner. Só que aí vamos avançar um pouquinho já nesse barcode scanner com algumas coisas. Galera, eu falei tudo sem a tela, né? Não, me desculpa. Eu tava com a câmera inteira aqui. Então, pera aí. Vamos lá, vamos voltar. Olha, eu fiz o seguinte. A gente criou, dentro aqui da nossa pasta de barcode scanner, a gente veio aqui e criou um barcode scanner status, certo? A gente criou um arquivo aqui. A gente veio aqui, né, no VS Code e criou um arquivo. Depois que a gente criou esse arquivo, a gente veio aqui nesse barcode scanner e criamos essa classe. Então, a gente colocou class barcode scanner status e criamos três variáveis aqui. Uma variável final bool is camera available, uma final string erro e uma final string barcode. Colocamos essas três variáveis aqui para a gente verificar se a câmera está pronta. Se tiver algum erro, a gente vai armazenar esse erro. E se tiver o barcode, a gente vai armazenar esse barcode. Só ligar minha câmera novamente. Pronto, liguei minha câmera aqui e bora continuar. E aqui a gente criou um construtor do barcode, né? Que ele vai receber se is camera is available. E aí ele vai armazenar o erro e o barcode. E a gente aproveitou para criar alguns gets aqui para facilitar a nossa gerência de estado. Por exemplo, eu posso exibir a câmera, você só vai exibir a câmera se a câmera for available e não tiver nenhum tipo de erro, né? Você só vai, aí se tiver algum erro, você vai verificar erro is not empty, aí você vai tomar a decisão. E você só vai saber se tem o res barcode, né? Se o barcode for is not empty. Se ele for is not empty, quer dizer que você tem ele e aí você pode tomar a sua decisão. Então, beleza. Já temos aqui no jeito, né, o nosso código do nosso barcode scanner. Só que o nosso código, ele também, o nosso status, ele também vai armazenar mais uma variável aqui, que é armazenar a variável que vai fazer o controle da nossa câmera. Então, a gente vai criar uma variável aqui, chamada câmera, a gente vai chamar o câmera controller, que vem do próprio câmera, tá? E a gente vai criar uma variável chamada câmera controller. E aí, essa variável aqui vai ser responsável, né, para a gente acessar os recursos da câmera. Só que a gente vai fazer isso tudo dentro do nosso barcode scanner, né? Então, baseado no status que a gente tiver, a gente vai conseguir também acessar o câmera controller. Vocês vão perceber que isso vai fazer com que a nossa regra de negócio, né, o nosso controller mesmo que a gente vai criar, vai ter somente uma variável, né? Vai ter uma variável só para fazer o processo de manipulação inteiro. Então, o nosso status vai ser responsável por armazenar tudo isso para a gente. E aí, o que a gente vai fazer também? A gente vai aprender, a gente vai refazer algumas coisas daqui. Refazer não, a gente vai fazer uma coisa aqui que é o seguinte. Tá vendo que aqui, ó, a gente tem um construtor, né, que a gente chama de construtor default. Só que esse construtor default, toda hora que eu chamo, né, às vezes eu não quero passar. Eu quero passar só um camera controller, eu quero passar só um erro, só um barcode. E isso fica mais claro também para o usuário, para quem está fazendo esse processo. Ficar bem mais claro. E aí, isso a gente utiliza um recurso que a gente chama de factory. Factories são construtores, ou seja, a gente consegue construir, ter mais de um tipo de construtor, ou seja, a gente vai construir o nosso barcode scanner para três tipos, tá? Para quando a câmera estiver ativa, para quando tiver um erro e para quando a gente estiver lendo um barcode. Então, esse vai ter esses três tipos de construtores que a gente vai passar dados diferentes e a gente vai alterar essas variáveis aqui de formas também diferentes. Então vamos lá. Para a gente criar um factory, ou seja, um construtor diferente, a gente vai chamar a factory, né? E a gente chama barcode scanner status. A gente chama o nome da classe e coloca o nome que a gente quer. Então, por exemplo, available camera. Ou seja, como a câmera estiver avaliada, ou seja, estiver pronta, né, para a gente ser usada, a gente vai receber aqui ó, um camera controller. E aí, se tiver tudo certo, a gente vai retornar, né? A gente vai retornar o nosso barcode scanner status, passando, né, o is available true, né, se a câmera está ativa, e vamos passar também aqui o nosso camera controller. Isso aqui fica mais fácil, né, para a gente visualizar quando a gente está lá na nossa tela. E aí isso fica mais direto do processo que a gente está fazendo. Então, no camera controller recebe aqui, né, o controller. Pronto. E aqui a gente pode tirar o required também, sempre colocar aqui o is available aqui é igual a false.
false. Então a gente criou um factor para quando tiver available. Vamos criar um outro factor aqui, um construtor, né, nomeado para erro. Então quando tiver um erro, a gente vai receber um string de mensagem. O nosso isCameraAvailable sempre vai ser false, né, porque ele está instanciando como false. A gente não vai receber o nosso controller e a gente vai passar aqui o nosso erro, né? Então, o nosso erro vai receber a mensagem do problema que aconteceu. E agora a gente vai precisar de mais um factory para a gente armazenar o barcode, né? Então, aqui a gente vai armazenar o barcode e a gente vai receber aqui o barcode. E dentro aqui vamos colocar o barcode. Então, pronto. Agora a gente já tem todos os nossos estados gerenciados na nossa tela. Então aqui a gente, além de já gerenciar de tudo que está acontecendo, né? A gente já armazena tudo que a gente precisa para funcionar a nossa aplicação. Então aqui a gente acabou de finalizar a criação do nosso barcode scanner status. Agora a gente vai precisar de criar o nosso barcode scanner controller. Então vamos lá começar a criar mais uma classe. Então feito esse barcode scanner, o que ele tem, né? Só mais uma revisão. Ele vai armazenar a variável, né, de câmera aqui isAvailable, error code e barcode e vai armazenar para gente o câmera controller, porque através de depois de a gente fazer algum processo de pesquisar lá, ver as câmeras, a gente tem que dizer que tá tudo certo, né? A gente pode utilizar a câmera e a gente vai mudar o layout baseado nisso. E a gente vai ficar observando esses gets aqui. Feito tudo isso, a gente vai criar agora mais uma variável, mais um arquivo chamado barcode scanner controller.dart. Pronto. Aí aqui a gente vai lá no nosso Notion, a gente vai começar a criar, né, o barcode scanner. Dentro desse barcode scanner, a gente vai fazer uma coisa aqui bem legal, que a gente vai criar uma classe normal, né, barcode scanner controller. E a gente vai ter que precisar agora criar algumas funções. A primeira função que a gente precisa fazer quando a gente está trabalhando com a câmera, qualquer câmera, né, é a gente criar uma função para ver se aquele dispositivo tem câmeras disponíveis, né? Às vezes por algum motivo ele algum outro aplicativo está utilizando essa câmera, alguma coisa assim, a gente precisa verificar se as câmeras estão se a gente pode utilizar essas câmeras. Então, para isso, a gente vai criar uma função chamada getAvailableCameras. E vamos criar aqui um try-catch, né? A gente vai fazer aqui um final response await. E vamos chamar uma função chamada AvailableCameras. AvailableCameras que existe dentro, né, do package de câmera. Então, vocês têm que lembrar de ter esse import aqui, ter instalado os imports, né, para conseguir chamar as câmeras. E aí a gente vai fazer um filtro, porque esse AvailableCameras aqui, ele devolve uma lista de câmeras para a gente. E a gente vai fazer um filtro aqui nessa lista para fazer o seguinte, response.firstWhere, aonde o elemento, a direção da lente, né, o lens direction, foi igual a lens direction back, ou seja, quando for a câmera de trás, né, a gente vai fazer o filtro para pegar isso aqui. Isso aqui é muito importante, porque a gente precisa pegar a câmera de trás, né, para fazer a leitura. Porque se fazer a leitura da frente vai ficar muito estranho, então a gente esforça sempre pegar a câmera de trás. E por que firstWhere? Porque às vezes o dispositivo pode ter mais de uma câmera traseira, então a gente coloca para pegar a primeira câmera ali que for back para fazer o uso da leitura. E aí, se vocês quiserem colocar mais recurso de ver se coloca uma, duas, três e tal, e aí a gente pode fazer outros testes, pode melhorar esse filtro aqui, né, colocando outras coisas, orientação de sensor, outras coisas assim, tá? Então, vamos colocar aqui o lens direction. E agora a gente vai ter a nossa câmera. Quando a gente tem a nossa câmera, a gente vai ter que agora instanciar o nosso controller, né, o nosso camera controller. Então, aqui a gente vai criar uma variável chamada camera controller, que instancia. Como que a gente instancia uma classe, né? A gente instancia uma classe chamando, né, um camera controller. E aí, o que é a description, né? A description é a câmera, né, que a gente acessou. E a resolution. Vamos colocar uma resolution aqui, ó, uma resolução máxima, porque às vezes o boleto é muito ruim, né? Então vamos colocar uma resolução boa. E vamos desativar o áudio também, porque aqui a gente só quer tirar foto, né? Então é importante a gente desativar o áudio. Então aqui a gente acabou de montar o nosso controller, nosso câmera controller. Só que dessa forma, a gente agora precisa armazenar esse câmera controller lá na nossa classe que a gente fez. Então, para isso, vamos criar uma classe aqui, ó, uma variável, né, do tipo
A gente pode criar uma variável do tipo final, pode. Só que final a gente só pode distanciar uma vez, né? Só que a gente precisa ficar alterando toda hora essa variável. Então não vai dar certo. Então no primeiro momento vamos criar aqui um barcode scanner status igual a barcode status. Vamos deixar assim, pronto. E aí, quando a gente pegar essa câmera aqui, ó, tiver o câmera controller, a gente vai falar que o status recebe barcode scanner status available, que é onde a gente vai passar o nosso câmera controller. Então, quando a gente fizer isso, quer dizer que essa variável está ok para a gente utilizar. E se der algum tipo de erro, né, a gente vai fazer aqui um status recebe barcode scanner erro. E a gente vai passar a mensagem de erro aqui, fazendo um e.toString. Para qualquer erro que acontecer, a gente vai pegar o erro aqui e exibir. Então aqui é uma função que a gente vai verificar se existem câmeras ativas dentro daquele dispositivo para a gente fazer o uso. Beleza, a primeira função que a gente fez já está no G. Agora, a gente vai precisar também criar a gente vai precisar de criar mais algumas funções, que é o seguinte. A gente tem a função para pegar se as câmeras estão avaliadas. A gente tem uma função para pegar se a gente vai para a gente escanear no nosso barcode, né? E vamos ter uma função também para ouvir o processo que está acontecendo na nossa câmera. Então a próxima função que a gente precisa fazer, a gente vai fazer esse get available. A gente precisa fazer uma função para ouvir a imagem que está vindo da câmera. Por quê? Porque quando você está com o QR Code lendo, né? Você está fazendo o processo de leitura do QR Code, né? No momento que você vai passando a câmera, ele vai tentando ler. No momento que ele lê, ele trava e aí ele manda isso, ele manda essa chamada para fazer o reconhecimento. Então a gente vai criar uma função aqui. A gente vai criar uma função chamada void listen camera. Só que essa função, ela é uma função meio grande, sabe? E aí, por conta dela ser bem grande, eu vou deixar um snippet para vocês e eu vou explicar o que é essa função do que a gente escrever uma por uma aqui e eu vou explicar o que é essa função para vocês, o que cada passo dela faz. Então deixa eu copiar a função aqui. Então quando a gente coloca essa função, ela vai fazer um monte de processo e eu vou explicar o que cada coisa aqui que ele está fazendo. Então, a gente tem que importar o size aqui também. Pode importar o material aqui, um input rotation, mlkit. Olha, quando a gente está fazendo o processo da nossa imagem, a gente tem que fazer o seguinte. Na hora que a gente cria o nosso câmera controller, a gente consegue verificar se tem alguém ouvindo essa imagem, né? Se não tiver, a gente vai startar o Start Stream Image. Ou seja, a gente vai pegar o Camera Image e vai fazer um processo de converter a imagem da câmera em simplesmente isso aqui, ó. Ele chegar aqui no final e virar um Input Image Camera para a gente passar para a nossa próxima função, que é o Scanner Barcode. E Gabu, como que você pegou essa referência, essas transições de código aí para fazer funcionar assim, né? Eu fui lá dentro do nosso MLKit, ele nos dá um exemplo de como pegar o dado da câmera, né? E aqui ele está explicando como que a gente faz isso. E isso aqui é um processo de transformações de câmera, de um monte de coisa dentro, que são como a gente pode considerar isso aqui como uma caixa preta, né? Porque, por exemplo, ele está pegando um processo de plane aqui que ele chama, que é a Single Color Plane of Image Data, né? Que ele vai pegando, vai criando um array, ele vai colocando um array aqui de bits, aí ele transforma isso aqui em bytes, aí ele pega pega o tamanho da imagem, ele pega a rotação aqui. Como eu não estou fazendo rotação, eu já deixei a rotação aqui como zero direto. Ele vai fazer o processo de tentar fazer um roll aqui, senão ele vai tentar jogar isso. E aí ele vai fazer um plane data para gerar o plane data, tá vendo que tem uma função aqui. E aí ele vai transformar isso em uma lista, vai pegar esse plane data, vai fazer um input image, image size, image rotation, image format. E aí a gente vai pegar esse image input camera e vai fazer um from bytes input camera. E a gente vai fazer um processo. Aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei um delay. Ou seja, porque às vezes você ligou a câmera, tá pegando seu boleto ainda, eu coloquei um delay de 3 segundos. Na hora que ele der 3 segundos, ele vai chamar a próxima função que a gente vai criar agora, que é a função de Scanner Barcode. Galera, isso aqui tudo que eu falei, é como eu disse, né? É uma caixa preta. Então assim, isso aqui a gente copiou, né?
das coisas que tem lá do próprio do próprio Google ML Kit, né, para a gente fazer funcionar aqui. Porque Machine Learning é aquela coisa, né, a coisa mais complexa, que tem muita coisa dentro. Então, para a gente quebrar isso, né, a gente vai trabalhar isso aqui como uma caixa preta. Por isso que a gente só criou a função void list camera e colocou aqui. E no final desse processo, a gente chama a próxima função que a gente vai colocar aqui, que é a função de scanner barcode, né. Essa função também, ela faz alguns processos aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa função, eu também criei um snippetzinho aqui. Eu vou disponibilizar esse snippet para vocês, tá? Para vocês irem acelerando o processo aí. Agora aqui a gente tem a outra imagem, que é o nosso scanner barcode. O que ele faz, né? Ele verifica se o controller for diferente de nulo. Ele vai verificar também se está streamando a imagem e vai parar. Por quê? Na hora que você encontra uma imagem, você vai parar de utilizar a câmera, né, para você fazer a leitura daquele barcode, e se ele tivesse sido lido certo, né, você vai redirecionar isso para nossa tela lá de preencher os códigos do boleto. E aí aqui, quando ele pega o barcode, tá vendo que ele tem uma variável barcode scanner, que a gente não criou ela, que é a variável do Google ML Kit, né? Que aí a gente vai criar uma variável aqui também, ó, chamada ML Kit Vision Barcode Scanner. E aqui é o scanner do barcode, que ele vai processar essa imagem. Então a gente vai passar um input image para ele vai fazer esse processo. E aí se ele achar o barcode, né, ele vai salvar nessa variável. Então aqui ele tem um for, ele está fazendo uma lista, então ele retorna vários barcodes que ele achou naquela imagem. E aí ele vai fazer o seguinte: se o barcode for diferente de nulo e o status atual, né, do barcode for vazio, quer dizer que a gente pode atualizar o status desse barcode, né? E a gente vai chamar o Camera Controller Dispose. A gente vai fechar a câmera, porque depois, na hora que a gente fizer isso aqui, a gente vai navegar já para a tela de preencher o resto dos dados do boleto. Então a gente vai fazer esse processo aqui, né, de fazer isso. Se não, a gente vai verificar. A gente vai chamar a função getAvailableCameras de novo para ele reiniciar o processo. Então ele vai vir aqui e vai fazer o processo de reinicialização, porque ainda falta mais uma função que eu criei aqui para a gente chamar depois que a gente colocar que o status é available, que a gente vai criar uma função para startar, para escanear baseada na nossa câmera, tá? Então tem uma outra função aqui que eu fiz também para gente, que é uma outra função que a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou colocar o snippet para vocês. Ó, deixa eu colocar aqui o snippets. Eu acho que o meu teclado desconectou. Espera aí. Pronto, vamos colocar aqui. Isso. Aí essa função aqui, ó, o void, o scan with camera, ele tem um timeout, né, de 10 segundos. Se em 10 segundos você não leu, ele vai parar a câmera, né? E aí ele dá esse list em câmera aqui, o que ele chama essa função para ficar ouvindo a imagem aqui, o stream da imagem, tá? E a gente pode chamar esse processo aqui dentro. Então, quando eu chamo o getAvailableCamera e diz que o status dele está available, eu vou fazer o processo de escanear agora com a nossa câmera. Beleza, então aqui a gente faz todas essas validações, né, e chamamos o nosso código listing camera aqui para ativar o processo de listing. Que toda a imagem, né, porque uma câmera, né, quando você vai passando assim, vários frames, né, então todos aqueles frames vai gerando uma imagem, ele vai pegando aqueles frames e vai tentando ler o barcode. Por isso que eu coloquei os 3 segundos, né, para dar o tempinho dele lá ler. Ah, deu tudo certo, beleza, cancela e pronto. E se em 10 segundos, se você não fechar, vai abrir esse modal aqui falando que deu erro pra gente. E aí tem mais uma coisa que eu fiz, que é o seguinte: eu criei mais uma funçãozinha aqui pra gente, mais um snippet, que é a nossa função aqui, ó, de chamar o image picker pra gente fazer o nosso processo de leitura. Então ele vai stopar aqui o stop image stream, né? Ele vai dar um stop. E aí a gente vai fazer o processo de chamar o image picker, pegar essa imagem e fazer o scanner do barcode. E se der tudo certo, a gente vai renderizar aquele estado aqui, nosso scanner, ó, scanner barcode. Ele vai renderizar o estado aqui pra gente que deu tudo certo, que ele achou o barcode. Senão, ele vai falar que não deu, que a gente não conseguiu entrar, não conseguiu encontrar nenhum tipo de processo. Então aqui a gente já finalizou o nosso controle. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. O seguinte, eu sei que às vezes
né, a gente fez todo esse processo aqui e tem algumas coisas aqui que a gente chama de black box, né, que são caixa preta. Então, assim, é uma coisa interessante porque aqui a gente está lidando com várias pessoas que estão entrando no primeiro contato com a tecnologia e tudo. E aí, isso aqui, na hora que a aula for disponível, isso aqui já vai estar no Git, né? No Git, a aula de número 4. Aí eu vou deixar já o link lá ali no Notion, né? Na hora que eu subir essa aula, na hora que vocês já vão ter esse link para vocês pegarem esse controle igualzinho tá lá e aí colocar no seu código. Mas lembre que quando você fazer essa cópia, copia só do controller para baixo e vai fazendo os imports na mão, porque às vezes os packages aqui pode ter alguma coisa que tá diferente, né? E aí você não vai encontrar aquele package. Mas aqui eu tentei, galera, reduzir o máximo possível e deixar o mais simples possível esse processo de fazer essa leitura na mão para ensinar para vocês. Mas espero que vocês tenham entendido. E se tiver ficado dúvida, é claro que a gente vai sanar essas dúvidas na live dessa aula, né? Onde a gente vai discutir sobre esse processo, né? Esse processo de tudo que a gente fez aqui. E a gente pode tirar as dúvidas também no Discord. Então, só que aqui a gente fez uma coisa que a gente criou essa variável de status, né? Só que essa variável de status, ela é só uma variável de controller, né? Uma variável que não está linkada, vamos dizer assim, com nada. Não existe link dessa variável com a nossa view, né? E aí daí, a gente está gerenciando o estado, só que gerenciando o estado aqui sem fazer alteração na view, sem nada. Agora a gente vai transformar esse status que a gente acabou de criar em um status utilizando o value notifier. Então a gente vai criar uma variável chamada status notifier e vamos chamar aqui um value notifier que recebe o tipo barcode scanner status e aqui a gente vai inicializar o barcode scanner status. E aí agora a gente vai transformar todo esse processo aqui em um get e um set. Tá? Para ficar bem simples, vocês vão perceber que não vai mudar nada lá no código que a gente fez, só que só vai mudar aqui a gerência de estado que a gente está utilizando. Então esse processo de fazer get set é muito bom, porque se vocês quiserem trocar esse status notifier, né, esse value notifier para utilizar um bloco ou qualquer outra coisa, vocês só alteram o get e o set desses processos. Então a gente vai pegar o valor e a gente vai criar um set aqui, ó, set, né, status recebe barcode status e a gente vai criar o set também. Então, status notifier.value igual a status. Então, na hora que a gente salvar aqui, a gente vai perceber que o nosso código não quebrou nada, vai estar tudo funcionando, só que agora a gente vai estar utilizando, né, uma gerência de estado que é o value notify. Então, toda vez que tiver uma alteração, a gente vai conseguir pegar essa alteração lá na nossa view, sem precisar dar um set state, renderizar um monte de coisa, tá? Então, é por isso também que é legal de utilizar uma gerência de estado. Então, vamos lá agora para a gente finalizou o nosso controle e agora a gente tem que fazer a mágica acontecer do link da nossa tela, né? Acontecer. Então, agora que a gente fez tudo isso, a gente precisa voltar no nosso código da nossa tela. Vamos comentar esse código aqui, ó, e vamos renderizar o código de baixo. Agora a gente precisa colocar a nossa imagem da câmera nessa parte. E aí, para isso, o que eu tinha comentado? Eu tinha comentado com vocês, né, que a gente ia trabalhar com um conceito de colocar a imagem no fundo. Então, simplesmente a gente vai colocar aqui vamos colocar uma column, né, e vamos trocar essa column aqui para um stack. E aqui a gente vai colocar a nossa tela, né? A nossa câmera. Para a gente ouvir o value notify, existe um componente, né, dentro do Flutter que vai te dar essa possibilidade de você ouvir as alterações. Então, porque lembra que lá antes a gente não estava dando um set state, tá? Por exemplo, fazia a modificação, mas a tela não estava sendo avisada, né? Tava tendo muito problema, não chegava esse resultado final. E aí o que a gente fez, né? Como isso não estava chegando, a gente tinha que dar um set state. Só que para que a gente não precisar de dar um set state, a gente vai trabalhar com um conceito de chamar um value no listenable builder. É um widget novo que vocês vão utilizar agora, mas é um widget aonde você passa o valor que você quer ouvir, né? E você tem o builder, que é o que a gente quer buildar. O valor que a gente quer ouvir está lá dentro daquele controller, né?
O que a gente precisa fazer aqui? A gente já até fez isso, né? De criar o controller daquele Bottom Navigator lá. Então a gente vai chamar um controller que chama Barcode Scanner Controller. E aí a gente vai chamar esse controller aqui, ó, e vamos ter a função builder. O que retorna na função builder? Retorna um contexto, um dynamic. O que é o dynamic? A gente não colocou o tipo do value label. A gente quer que ele retorne, né, um barcode scanner status. Então aqui ele vai, a gente pode colocar um underline, que a gente não quer o contexto, a gente quer o status, a gente não quer o widget que ele retorna. E a gente vai fazer os processos de validação aqui agora. Então, if se status.showCamera, se pode exibir a câmera, a gente vai fazer o processo de retornar um container. A gente vai retornar um container, né? Esse container a gente vai colocar um shield aqui dentro, e dentro desse shield a gente vai chamar o status.cameraController, e a gente vai acessar um componente que chama build preview. O próprio câmera novo, ele já tem um build preview dentro do próprio controller dele. Então, você acessa o controle depois que a gente instanciou, né? A gente vai fazer o build preview e já vai aparecer aqui a nossa tela. E aí, se não tiver, né? Se tiver alguma coisa errada, a gente vai retornar simplesmente um container aqui nessa tela. E aqui agora a gente precisa acessar esse dado, né? Então, a gente vai chamar controller.statusNotifier. Então, agora a gente vai fazer uma renderização aqui de um Command S. Só que quando a gente fizer isso, não vai acontecer nada na nossa tela. Por quê? Como a gente tem o Stateful Widget, a gente precisa fazer alguns processos aqui bem interessantes. A gente precisa chamar uma função chamada initState. Ou seja, essa função ela vai chamar um processo antes de renderizar qualquer coisa na tela. E a gente vai chamar o processo de chamar as câmeras availables. Só que quando a gente faz isso, a gente também tem uma outra função dentro aqui, que é a função de dispose. Ou seja, toda vez que a gente cria uma gerência de estado, né, um status notify, a gente cria uma câmera, a gente tem que fechar isso depois que a gente finaliza nossos processos. Então aqui a gente vai criar uma função chamada dispose, para a gente fechar tudo que a gente abriu, né, tudo que a gente criou. Então nessa função dispose, a gente vai colocar para ele fechar o status notifier, que também tem um dispose. A gente vai fechar o barcode scanner também, vamos dar um close. E também vamos verificar se o status for status.showCamera, a gente também vai finalizar, né, o nosso controller, status.cameraController.dispose. Então, é muito importante, né, a gente fazer esses processos de finalizar também. Então, se você utiliza strings, utiliza block, utiliza mobx, né, sempre é interessante a gente fechar as coisas que a gente abriu. Então, por exemplo, o status notify, o value notify, né, ele tem a função de dispose para você fechar ele, todo mundo que está ouvindo ele, né, não ficar recebendo alteração depois. Então, a gente vai fazer esse processo de dispose. E aí, a gente vai lá no nosso status page e agora a gente só chama aqui, né, o controller.dispose. Agora, se a gente, né, fizer um build completo aqui da nossa tela, a gente vai perceber, na teoria, que a nossa câmera vai estar aparecendo ali, ó. Então, deixa eu clicar aqui. Ó, vamos clicar aqui. Vamos ver se dá tudo certo. Ó, a gente colocou o nosso status, né? Só que o nosso scaffold aqui, ó, a gente tem que colocar a cor dele transparente. Então, a gente tem que vir aqui e colocar a cor transparente para pegar a câmera que está atrás. Então, background color, colors.transparente. Vamos ver. Ó, beleza. Colocamos a cor aqui como transparente do nosso scaffold, né? E algumas coisas agora ficaram sem cor, que a gente vai ter que fazer uma alteração. Mas beleza. Vamos aqui no nosso debug terminal e ver se deu tudo certo. Ó. Aqui, toda vez que ele vai chamar o controller e get available camera, né? E aí, se der tudo certo, ele vai chamar o status aqui e vai fazer o nosso build. Para garantir que todas as nossas alterações foram feitas da melhor forma possível, vamos fazer um build do zero, né? Para instanciar tudo que for preciso aí, para a gente ter tudo no certinho, para a gente inicializar o nosso processo. Então aqui na nossa página, né, a gente colocou lá para ouvir o nosso controller, bonitinho, né, ouvir o nosso barcode scanner. Então tá tudo no jeito, né, para a gente renderizar aí a nossa câmera. E depois a gente vai ter que criar também um tratamento de erro para exibir o nosso modal. E aí a gente vai ter todos os contextos aqui no jeito da nossa aplicação. Vamos só esperar o build acontecer. Vamos esperar uns minutinhos aí. E vamos ver o processo de loading
do nosso aplicativo. Então, vamos abrir aqui o build do preview. Vamos ver se está tudo certo aqui. Beleza, abriu aqui o nosso código, Payflow. Vamos clicar aqui, ó, vamos clicar aqui. Ó, ele falou uma coisa aqui que ele deu um erro. Ele deu um exception porque a gente não inicializou o controller da câmera. Porque quando a gente criou o código aqui, ó, quando a gente acaba de selecionar a nossa câmera, a gente precisa inicializar essa câmera. E isso não foi feito, né? Por isso que ele está reclamando. Aqui no nosso código, depois que a gente chama esse controller, a gente tem que fazer chamar uma função aqui, ó, camera controller ponto initialize. Ou seja, ele vai inicializar a nossa câmera. Então agora a gente pode fazer um build completo e perceber que agora ele vai aparecer a nossa câmera. Ó, while using the app, olha lá a nossa câmera aparecendo no fundo. Olha que massa, galera. É claro que agora a gente vai ter que fazer alguns processos aqui no nosso aplicativo. Fazer o processo de tratamento de erro e também fazer o processo de cor, né? Primeira coisa, a gente precisa colocar uma cor. Vamos lá, ó. Quando a gente colocou a nossa câmera, isso aqui, ó, algumas coisas ficaram sem cor. Então a gente vai ter que fazer alguns processos aqui para colocar a cor no nosso aplicativo. Então vamos lá. Vamos aqui no nosso page e vamos ver que o set label buttons, ele não tem uma cor no content. Então a gente vai colocar aqui color app colors shape. Então vamos colocar aqui, beleza, ficou branco. Vamos lá na nossa app bar para ver se a nossa app bar também está com uma cor certinha. Essa app bar está com a cor black e no nosso scaffold transparente. Só que esse efeito que a gente fez aqui, né, a gente está controlando somente a nossa câmera. Só que a gente também criou, né, o processo de verificar se deu tudo certo com o nosso scanner, né? Então a gente pode vir aqui e criar. A gente vai utilizar dois Value Notifier, tá? A gente vai utilizar um Value Notifier para fazer essa renderização desse widget aqui em cima. Então, depois da nossa tela aqui, ó, nosso Rotate Box, a gente vai criar um outro Value Notifier para renderizar esse componente. Então, a gente pode copiar esse Value Notifier aqui e vamos colocar ele aqui embaixo. Por que você precisa disso, Gabo? Porque agora a gente vai verificar se aconteceu algum erro. Se aconteceu algum erro, né, erro, a gente vai renderizar esse componente aqui, ó. A gente vai colocar para renderizar esse componente. Então, vamos tirar aqui o padding, né? O processo aqui, renderizar erro. Tá vendo que agora, quando a gente subiu, ele já deu um erro aqui falando, olha, não foi possível identificar um código de barras. Vamos clicar em escanear novamente e ver o que vai acontecer. Só que o nosso escanear novamente, né, não está clicando em nada. Então, a gente vai colocar aqui controller.getAvailableCameras. E aí, vamos fazer um build completo da nossa aplicação. Deixa eu só ligar minha câmera enquanto isso. Show de bola. Câmera ligada. Vamos abrir aqui o nosso código. Ó, vamos abrir aqui a nossa tela. Ele já está abrindo direto com erro, né? Então vamos ver o que está acontecendo. Ó, a gente abre aqui o nosso debug. Ele está falando que registrou vários listings, né? Então vamos fechar aqui o nosso código. Vamos fechar aqui o nosso app e mandar buildar de novo, porque ele ficou com um monte de coisa aberta toda vez que a gente fica fazendo esses processos, né? Porque aí ele não deu dispose lá e finalizou tudo que a gente precisava. Agora a gente vai inicializar o nosso projeto do zero e aí a gente vai fazer esse teste agora do nosso aplicativo. Então a gente pode ir lá no nosso Notion já marcar algumas coisas que a gente já fez. A gente já adicionou o widget da câmera, né? Já está exibindo a nossa câmera. E agora a gente está fazendo esse último widget aí de tratamento de erro para tentar escanear. E a gente vai tentar fazer o scanner, né? Utilizando o Image Picker e utilizando esse comportamento aí de acessar a câmera. E aí eu vou ensinar vocês agora a fazer o teste também de como testar o seu código. Então, ó, abrimos a câmera. Então, olha, a gente está com a nossa câmera aqui. Eu posso mover aqui, fazer ó, por exemplo, minha câmera aqui eu consigo mover e fazer os processos que eu preciso. Ó, tá vendo que ele deu um erro. Ele falou que não foi possível identificar um código de barra. Se eu clicar aqui em escanear novamente, vamos ver se ele vai dar para a gente escanear novamente a nossa tela. Então, apareceu aqui a câmera, né? Tá aqui a nossa câmera. A gente precisa fazer agora o processo. Ainda deu errado. Vamos ver aqui. Ó,
ele tá tentando fazer alguns processos. Vamos ver o que está dando errado aqui na nossa câmera. Ele está chamando o processo mais de uma vez, né? E vamos ver, ó. Quando ele está entrando na exceção do camera controller aqui. Então vamos voltar aqui o nosso código para ele fechar, abrir aqui novamente. Quando a gente abre, ele já está abrindo diretamente com erro. Então vamos dar uma avaliada aqui. Ele deu um camera exception aqui no start image string. Vamos fechar aqui todo o nosso código. Vamos dar uma avaliada aqui para ver se a gente fez tudo certo. Esses negócios de câmera, galera, é muito comum dar problema, né? Por causa que você está mexendo com coisa nativa e tal. Então a gente precisa fazer alguns processos para validar, né? Se tá tudo funcionando. Então, é o seguinte. Vamos aqui agora, a gente vai finalizar, né, esse processo que a gente está fazendo. E a gente vai fazer os testes da leitura do QR Code para a gente já dar aquela finalizada na nossa aula daquele jeito, né? E aí vocês já vão conseguir ler o seu código aí, né? E fazer os processos que vocês precisam no seu app. Eu dei um build aqui, quando a gente bate um papo. Deixa eu abrir aqui, ó. Toda vez que eu já abro, ele já tá dando um erro aqui diretamente na nossa câmera. Ele tá excedendo o limite aqui de 128, né? Porque eu tentei fazer um monte de build aqui seguidos. Então vamos colocar aqui, ó, para ele tentar fazer o build, né? Ele vai tentar fazer o build aqui de novo. Ele vai fazer o build e aí ele vai instanciar. Só que aí, enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Para a gente já finalizar aqui o app, vamos criar mais um módulo aqui, ó, que é o módulo que tem lá no nosso Figma, que é o adicionando, né? Adicionando aqui, ó. Adicionando uma page fake para o insert boleto. Então, por isso a gente vai criar um módulo aqui, uma pastinha para esse módulo chamado insert boleto, e vamos criar um arquivo aqui chamado insert boleto page.dart. E aí a gente vai colocar aqui state, vamos criar um stateless, só para a gente fazer um teste, né? Insert boleto page. E a gente vai colocar aqui o stateless widget. Vamos colocar também um scaffold, só para a gente fazer um teste aqui bem simples e bem rápido. Vamos colocar aqui uma app bar qualquer. Vamos colocar nessa app bar um título, text, e vamos colocar aqui como insert boleto page. Pronto. Toda vez que a gente cria uma página, a gente também precisa colocar uma rota lá no app widget. Então vamos colocar uma rota nova aqui, chamada insert boleto. E a gente vai chamar essa página. Então, insert boleto page. Deixa eu só ver se eu coloquei esse nome certo aqui. Insert, né? Insert boleto page. Vamos chamar aqui um insert boleto page. Pronto. Agora que a gente já tem essa tela navegável, vamos lá para o nosso Notion, né? A gente já fez todos aqueles processos. Agora a gente precisa adicionar um fake para o insert boleto e add um listening, né, para navegar para insert boleto. A vantagem da gente utilizar esse value notifier é que a gente consegue ouvir todas as mudanças que estão acontecendo, que a gente chama de listener, né? Então aqui no nosso init state a gente vai adicionar um listener aqui, ó, status notifier.add listener. Toda vez que eu ver uma modificação dentro desse controle, a gente vai verificar aqui, ó, if se status.hasBarcode, se tiver, a gente vai fazer o quê? A gente vai navegar para aquela nossa tela, né? Então, navigator.push replacement name, porque você já quer ir direto, né? Se o cara voltar, se a pessoa voltar, vai voltar direto lá para a tela de home. E a gente vai colocar aqui insert boleto. Então, se a gente conseguir, né, ler o nosso boleto, já vai voltar aqui diretamente para o nosso insert boleto. Então, vamos rodar aqui a nossa aplicação. Vamos fazer o build aqui da nossa aplicação. Vamos acessar a nossa câmera. Nossa câmera aqui, ó, está inicializada. A gente pode virar. Deixa eu ver aqui minha configuração aqui, que ela está meio bugada. Ó, a gente inicializou aqui a nossa câmera, né? Apareceu aqui para a gente fazer a leitura. E aí ele falou que deu algum erro.
ele pediu para a gente escanear novamente. Só que ele está dando erro ainda dentro da nossa câmera. O meu emulador, ele está meio bugado, né? E testar essas coisas no emulador não é dos melhores cenários, né? A gente tem alguns tipos de problema. Vamos lá ver se ele está dando algum problema aqui dentro que a gente precisa resolver. Ó, ele está falando que ele deu um erro para registrar o list. Beleza, a gente colocou aqui a nossa tela. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos agora configurar o nosso projetinho aqui para rodar com uma imagem que está aqui dentro. Quando você abre a câmera do dispositivo, a gente consegue andar aqui dentro. Eu já deixei a câmera eu já deixei um barcode aqui para a gente fazer a leitura. Então, eu vou ensinar vocês a como colocar esse barcode e já deixar a câmera no jeito, né, para quando a gente abrir já tá naquela tela e a gente conseguir simular o teste. Então, vocês baixem a imagem, né, que está aí que tá aí no Notion, e aí vocês vão baixar a imagem que está no Notion, né, vai aparecer lá no seu Downloads. A gente vai abrir o nosso emulador aqui. Vamos abrir o nosso emulador, vamos clicar aqui nesse emulador. Ele vai vir para cá, ó, vai ter umas configurações. Dentro dessas configurações, a gente vai vir dentro de câmera e vai adicionar esse boleto screen. Nosso boleto screen, pronto, vou adicionar ele aqui. Então, na hora que você vier nessa parede aqui, ó, já vai estar aparecendo esse boleto screen. Aí, o que a gente faz? A gente já deixa nessa posição, né? A gente já deixa nessa posição aqui. Ó, podemos subir um pouquinho, apertando o E. O E você sobe um pouquinho. A gente já deixa aqui no jeito. Para quando a gente abrir lá na nossa tela, ele já abrir certinho nessa imagem de câmera ali. Para a gente fazer o build. Pode até abrir a câmera de novo aqui, ó, para ver se está nesse lugar. Tá no jeito. Vamos fechar a câmera e vamos fazer o build para a gente testar. Então, quando vocês fazem isso, você já adiciona o projeto dessa forma. Aí, se você não conseguiu fazer isso, você pode adicionar a imagem aqui no seu emulador. Você pode pegar a imagem e jogar aqui para dentro, que ele vai copiar o file. E quando você vier dentro dos seus files aqui, ó, você vai perceber que as imagens estão aqui, as imagens de boleto. Então, você pode utilizar essa referência também para fazer o teste. Então, agora vamos fazer o teste aqui. Ele vai ler o boleto e vai mandar a gente já diretamente lá para outra tela. Deixa eu já deixar até o telefone virado aqui, ó, que fica até mais fácil para a gente fazer esse tipo de teste. Deixa o telefone virado aqui, que aí ele já vai abrir naquela tela na posição certinha, né? Apareceu aqui o Payflow, vamos abrir aqui, ele já vai ter na nossa câmera. A gente vai pegar e vai virar lá para o nosso leitor de QR Code. Se der tudo certo, ele vai ter que navegar para a próxima tela. Então, vamos ver, né, se deu tudo certo com essa tela aqui. Ó, vamos lá. O nosso navegador, ele fez a leitura, só que ele deu um erro aqui, ó, quando ele foi startar o stream dessa imagem. Então, vamos lá no nosso código e vamos validar. Mas tá vendo que ele demorou um pouquinho, mas ele foi. Olha aqui. Ó, ele navegou para o insert boleto. Vamos tentar de novo para mostrar para vocês. Ó, a gente vai ler aqui. Vamos virar o nosso boletinho aqui. Você aperta os comandos que aparecem aqui embaixo, né? Ele vai fazer a leitura e aí ele navegou para nossa tela. Agora a gente só precisa tratar o lugar que está chamando o start dessas imagens para ele não chamar se não tiver o controller, né? Então a gente vai lá, todo lugar no nosso controller que tiver chamando esse processo de start de imagem, a gente vai fazer o tratamento. Ó, aqui a gente inicializou e chama o scan with. Então, ele só vai fazer o stop se o controller for diferente de null, ele vai fazer esse processo aqui. Então, se câmera, o processo for diferente de null, ele vai fazer esse processo. E aqui dentro do nosso scanner, a gente faz um processo aqui, né, de finalizar o dispose aqui do controller. E aí, aqui a gente vai verificar, né, if se status.cameraController for diferente de null para a gente fazer esse processo. Deixa eu ver se a gente consegue pegar qual linha aqui, ó, que ele deu essa exceção. Ele deu um start image stream com a câmera has start stream image start. Ele deu um erro de plataforma aqui, falando que a gente to invoke virtual hardware enquanto com a referência nula. Então, vamos agora fazer esse teste aqui, ó. Deixa eu virar meu telefone aqui. Agora meu telefone não quer virar, né? Maravilha. Vamos fazer o build aqui do zero.
E aí vamos fazer mais um teste aqui, ver se ele conseguiu ler o QR Code. Se ele leu o QR Code, ele vai navegar para a próxima tela. E aí a gente já vai ter o nosso leitor de QR Code já funcionando, galera. Mas para quem tem um dispositivo físico aí e consegue testar, vai ser mais simples. Mas para quem não tem, né, como eu aqui, a gente vai lá e tenta fazer pelo próprio emulador, né? E aí você tem alguns probleminhas que o emulador lhe dá, alguns probleminhas. Mas aí a gente percebe que o código vai estar funcionando, né? A gente só precisa validar tudo que está acontecendo dentro do nosso código para a gente não acessar recursos antes da hora. E aí por isso que a câmera quebra. Então a gente tem que sempre estar validando lá o processo de fechar o câmera controller, de fazer as coisinhas para não quebrar no processo. Então a gente vai abrir aqui, ó, a gente vai pegar, vai colocar a câmera na outra posição. Só que o meu emulador, né, ele tá bugado. Deixa eu ver se eu consigo virar. Eu virei o meu emulador e aí ele não virou a câmera ainda. Vamos escanear novamente. Ó, na hora que a gente tentou escanear novamente, a gente teve um problema aqui, ó. Deixa eu pegar qual problema que a gente teve. Ele tentou acessar um objeto nu. Quando a gente chama o escanear novamente, né, a gente vai fazer o processo de scan with câmera e o scan with câmera vai tentar acessar esse processo aqui. Só que aqui, né, a gente precisa também validar, né, se o nosso status ponto câmera controller ele é diferente de nu antes da gente fazer esse acesso. E a gente só vai finalizar aqui também quando a gente achar o nosso barcode, se ele tiver sido diferente aqui, beleza, certinho. Aí vamos rodar o nosso código. O meu emulador, ele deu uma bugada, né, galera? Também que ele não tá querendo virar. Vamos tentar deixar ele aqui para ver se ele vai abrir já na posição certa. A gente vai ter que fazer o build do zero porque ele não fechou as câmeras. Normalmente câmera, né, quando você tenta fazer builds seguidos assim, ele fica deixando a câmera aberta e você vai tendo esses tipos de problemas. Mas beleza, vamos fazer aqui. Vamos fazer mais um build. Vocês poderão ver que no primeiro lá já deu certo, né? A gente já conseguiu já ir para a próxima tela quando ele leu o nosso QR Code, né? Ele leu o nosso barcode. Mas agora a gente vai esperar o build. Deixa eu só ver se eu estou na posição certa aqui, porque eu acho que esse emulador ele não tá de brincadeira comigo, né? Cada posição que eu vou virando aqui, eu não sei em qual posição que ele tá. Ele ficou fixo, mas ele só vira dentro do app, né? Mas vamos lá. Vamos ligar aqui. Vamos olhar para o nosso leitor de QR Code. Ó, aqui ele esperou 3 segundozinhos, né? Para fazer o run aqui. Ele está tentando ler essa imagem aí que a gente colocou. Só que quando a gente fez isso, né, ele quebrou a nossa aplicação. Mas beleza, galera. Deixa eu fechar esse emulador aqui, que eu tive um problema. Deixa eu reiniciar o meu emulador. E aí é o seguinte. Aqui a gente já mostrou, né, que a gente conseguiu ler aquele QR Code. Ele foi para a próxima tela. E aí, para quem tem o device físico, né, fica mais fácil de testar. Então, vamos lá, galerinha. A gente finalizou aqui o nosso leitor de barcode, né, mostrando que câmera é um negócio meio complexo de fazer, né, de fazer funcionar. Às vezes tem alguns problemas dentro do emulador, é muito comum dar alguns problemas. Então, com o device físico é mais confiável para a gente fazer os testes desse tipo de recurso. Galera, essa aula a gente viu muita coisa legal. A gente aprendeu a fazer o layout todo virado com rotate box. A gente aprendeu a fazer muita coisa legal. A gente aprendeu a utilizar o ML Kit, aprendeu a utilizar o câmera, aprendeu a utilizar o Value Notify para fazer a gerência de estado. Utilizamos o Value no Initial Label Builder. Então vocês estão saindo dessa aula aqui aprendendo muita coisa legal. Vocês viram muita coisa legal, né, em um curto período de tempo. Então algumas coisas a gente passa ali como um black box, eu comentei para vocês, né? Eu tentei passar e explicar o máximo possível, só que realmente é uma aula mais complexa, né? É uma aula que tem muita coisinha, muito detalhezinho que vocês vão pegando com o decorrer da prática também. Então aqui vocês têm esse acesso, né? Lembra que o controle ele vai estar lá no GitHub, então na hora que começar essa aula, entra lá no GitHub, coloca na branch de aula 4 que você vai ter acesso a esse recurso. E aí a gente viu tudo isso nessa aula, né? E a gente aprendeu sobre esse tanto de coisa.
Então agora já é a hora do quê? Da gente comemorar, galerinha. Foi muito legal, bora comemorar. E pra gente finalizar a nossa aula aqui, a gente vai ter o processo de mostrar o código para vocês, né? O código dessa aula é o código Legacy, né? Nós importamos com o legado, né? É sobre isso, sobre fazer parte da solução. Isso faz a diferença no mundo, né? Através da linha de código. Nosso legado aqui é o que a gente impactar a vida das pessoas através de linha de código. E pode ter certeza que o Payflow vai impactar muito a vida das pessoas, né? Para quem for publicar, para quem for fazer os processos a mais, avançar com o Payflow e utilizar esse conhecimento para aplicar na sua aplicação. Então, o que veremos amanhã, né? Amanhã a gente vai finalizar essa tela de fazer o cadastro, né? A gente pegar o código, exibir no text field, fazer o OK, colocar os list styles da home e fazer fazer as animações dentro desse layout, que vocês vão ver o quanto que é legal animar um layout aqui dentro do Flood. Então, galerinha, mais uma coisinha antes da gente finalizar essa aula aqui. Participe da comunidade, né? É muito importante você estar lá no Discord e também participam lá da live pra gente tirar dúvidas, pra gente bater um papo, que tá sendo muito legal esse convívio com vocês. Então valeu, galerinha, valeu, até a próxima aula.